Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Solicito a vereadora Clarice Baú, primeira secretária desta casa, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite a todos. Então, o expediente de 11 de abril de 2022. Pedido de uso das dependências do auditório da Câmara de Vereadores para a realização de audiência pública referente ao Trem Regional da Serra Gaúcha, assinado pelo presidente do consórcio do Trem Regional, senhor Arnildo Schmidt. Ofício de número 12, do Colégio Estadual Farroupilha, que solicita o empréstimo do plenário da Câmara de Vereadores para a realização do 10º Sarau Literário. A solicitação é do vice-diretor, senhor Vandré Fardim. Ofício número 47 e 48, da Secretaria Municipal de Gestão e Governo, que solicitam a apreciação dos seguintes projetos de lei. Número 15, de 6 de abril de 2022, que dispõe sobre a abertura de créditos especiais. De número 16, de 7 de abril de 2022, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município a campanha Abril Verde e dá outras providências. Resposta ao pedido de informação número 18, da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, referente ao pregão eletrônico do mês 13 de 2019. Segue estudo comparativo financeiro entre as execuções direta e indireta dos serviços de pavimentação asfáltica. Número 19, da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Juventude, informa que o custo mensal por aluno na rede municipal e da pré-escola em espaços de esfera estadual são aproximadamente de R$ 991. Já os alunos oriundos de vagas na rede particular, seu custo é de R$ 770. Em relação ao número de vagas em aberto na educação infantil, é de 47 vagas na rede municipal, 26 nas escolas estaduais. Nas séries iniciais do estudo fundamental, são 120 vagas distribuídas em 161 turmas. Nas séries finais, 160 vagas distribuídas em 111 turmas. Número 20. Segue em anexo documentos encontrados referente ao uso e obras da pista de caminhada da rodovia dos Romeiros. Número 21. Da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente. Informa que as localidades solicitadas seguem sendo de propriedade do município, não havendo integrado a área da escola. Quanto à construção de novas salas, segue no aguardo de liberação para execução da mesma. Pedido de informação número 33, de autoria do vereador Gilberto do Amarante. Solicita informações referente a obras a serem realizadas no município. Pedido de informação de número 34, de autoria do vereador Juliano Baumgarten. Solicita informações referentes à solicitação e distribuição de cestas básicas. De número 35, do mesmo vereador Juliano Baumgarten. Solicita informações relativas a recursos repassados ao município pelo Fundo Nacional da Saúde. Pedidos de providência, número 67, de autoria do vereador Gilberto do Amarante. O assunto é a pavimentação e notificações aos moradores das ruas Manuel Zangali com Dom Pedro II do bairro Pio X. Pedidos de providência número 68, da autoria do vereador Juliano Baumgarten. O assunto, melhoria no tráfego da rua Pedro Antonello, próximo à Escola Infantil Projeto Esperança, para coibir o excesso de velocidade. Indicação número 10, o autor Luciano Pascoal, da bancada MDB. O assunto é sugestão de projeto de lei,
que estabelece no mínimo de 3 horas aulas de educação física nas escolas de educação básicas. Indicação de número 11, do autor Juliano Baumgart, da bancada PSB. O assunto é sugestão de projeto de lei que altera o inciso 1º do artigo 2º da Lei Municipal número 3.689, com a finalidade de inserir no PROMAP as escadarias e viadutos. Era isso, presidente. Muito obrigado, primeira secretária desta Casa, pela leitura do expediente. Passamos agora ao espaço destinado ao grande expediente. Convido a Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o pastor Davi. Presidente, boa noite, senhores vereadores, a imprensa que está aqui presente também. E eu quero cumprimentar também o Adenilson Teles Ferreira, que hoje está aqui nessa casa com a sua mãe, sua esposa, sua filhinha, e que vem trazer uma demanda para esta casa que eu quero vos apresentar nesta noite. A necessidade de nós termos um olhar pontual ao transporte da saúde, transporte intermunicipal, que Farroupilha realiza e tem sido um trabalho muito eficaz, profissionais que trabalham nesta área, mas hoje a gente vem aqui pedir uma ampliação ou que a gente possa trazer também uma sugestão ao Executivo, bem como à Secretaria da Saúde, e gostaria de pedir ao nosso vereador Marcelo Broilo, que é nosso líder de governo aqui, que a gente pudesse atentar a este pedido, vereador Marcelo, e levar ao Executivo este requerimento que eu faço, que vai hoje, então, aqui a explanação e amanhã a votação, e gostaria que os demais pares também pudessem cooperar para a aprovação desse requerimento. O nosso munícipe aqui, o Adenilson, ele é um portador de uma deficiência da cegueira, né? Ele está fazendo tratamento em Porto Alegre, e ele, então, diante dessa dificuldade de locomoção do bairro industrial até o local que precisa pegar o ônibus ou a van, ele trouxe essa necessidade, então, ao secretário Clarimundo, conversou com o secretário Clarimundo, também, me parece, com o Arielson Arcego, que estava também na conversa, e expôs a sua necessidade de que o transporte pudesse pegá-lo em casa, haja vista a dificuldade de locomoção, não tendo veículo, né, e tendo já também essa dificuldade de ter que ter um acompanhante com ele o tempo todo. Ele trouxe, então, essa demanda a alguns vereadores aqui desta casa, né, conversou com o vereador Juliano, também conversou com o assessor Paulo Teles, né, e o Paulo Teles trouxe essa demanda para nós, né, e então a Thaís fez esse agendamento e nós pudemos conversar por algumas horas e entender um pouco da necessidade que ele tem. Então, o requerimento 31 de 2022, ele é um requerimento sugestão, né, para o Executivo Municipal, para que a gente possa, então, ampliar, né, este atendimento do transporte intermunicipal, que já é prestado por Farroupilha, e ele é demandado diante dos agendamentos que se tem em Porto Alegre, ou Caxias do Sul, ou demais locais. Então, o Adenilson trouxe esse pedido para que se buscasse, então, na residência. Sabedor da dificuldade que nós temos de locomoção, em que nós não temos braço, doutora Eleonora, para atender toda esta demanda, principalmente em casa, conversei com ele e disse: Adenilson, fica difícil a gente buscar em casa. O que nós precisamos? Um laudo médico, né, que o médico ateste para que, então, direcione esse transporte. Com o laudo médico e com a aprovação da secretaria,
então consegue se buscar em casa, né? Mas é claro que a gente não tem veículos, não tem profissionais suficientes, porque a demanda ela é gigantesca e aumenta cada dia. Então, em uma conversa de acordo com ele, fiz a sugestão para ele, disse, olha, vou levar essa demanda para que a gente possa, então, trazer uma sugestão executiva de que o embarque e o desembarque de todos aqueles que necessitam do transporte para essas referências, seja, então, nas nossas unidades. Então, os pacientes do bairro 1º de Maio terão a referência o bairro 1º de Maio, Cruzeiro e assim por diante. Claro que todos as viagens, elas são agendadas. Então, existe a possibilidade de fazer um agendamento e um controle desse transporte. Ah, não tenho ninguém no bairro Cinquentenário, na nossa unidade lá. Então, a van não passa lá, passa aonde tem essas referências. Isso vai trazer segurança. Nós tivemos aqui, há pouco, o Tenente-Coronel Becker falando sobre segurança, né, para aqueles que utilizam também não ficarem vulneráveis, né? Então, a gente traz realmente uma praticidade, ajuda essas pessoas, tem cadeirantes, tem pessoas transplantadas, tem pessoas que enfrentam realmente a cegueira e outros problemas que nós temos. Isso, vereadores, traria, né, essa sensibilidade, vereador Amarante, do cuidado que nós temos que ter com os nossos munícipes aqui. Então, o Adenilson está aqui com a sua família. Quero agradecer a tua presença, Adenilson, e a tua luta que continua. Quero frisar aqui que o caso dele já está resolvido, ele já conseguiu esse transporte, vão buscá-lo, mas ele segue uma luta digna agora, que quer lutar pelas outras pessoas. Então, ele está aqui e eu, que tenho essa passagem e o entendimento, passagem pela Secretaria da Saúde, né, já gostaria de ter feito essa sugestão, mas nós dependemos de processo licitatório, não é tão simples assim. Então, agora, vereador Marcelo, que vai ter a nova licitação, que a gente possa fazer, então, essa alteração e que as nossas unidades de saúde passem a ser referência para embarque e desembarque dessas pessoas que utilizam diariamente, né, e a Secretaria poderá ampliar esse cuidado. Então, Adenilson, quero agradecer aqui a tua presença, a tua luta, tua família que está aqui, a mãe dele que está ali também tem o mesmo problema, e mais outros familiares também têm, mas uma luta digna. E nós seguiremos aqui, Adenilson, nesta casa. Creio que todos os vereadores que estão aqui amanhã poderão aprovar essa sugestão ao Executivo. E eles poderão ali, então, analisar esta viabilidade, trazendo aí a solução para a nossa população. Então, deixo aqui minha gratidão à tua presença, né, que veio aqui, e estes vereadores também, creio, que agradecem aqui a tua participação. Muito obrigado. Eu quero também falar um outro assunto e trazer aqui uma clareza à nossa comunidade nessa noite, que repercutiu, né, a nível Brasil, então, que a Polícia Federal, ela abriu um inquérito para investigar a suspeita de corrupção no MEC. A gente sabe que, então, houve este envolvimento, né, até citação de alguns pastores que se envolveram ali, e eu quero dizer para vocês que, em todos os lugares, nós temos diversas pessoas com diversos interesses, e eu, como sou um pastor dessa cidade, e todos aqui podem testemunhar do caráter, envolvimento e luta pela nossa comunidade, eu quero dizer para vocês que eu acredito sim que nós temos que investigar, temos que ir a fundo, né? Se existe a corrupção, temos que combatê-la. Eu quero dizer que os pastores que se envolveram já foram referências para a comunidade evangélica muito forte, e hoje, então, infelizmente, a gente tem essa suspeita. Então, eu quero dizer para a comunidade farroupilense e para todos os vereadores aqui, que eu sou favorável a essa investigação. Eu acho que tem que se investigar, sim, sobretudo saber que em todas as áreas tem pessoas com os mais variados interesses. Então, a Polícia Federal abriu, né, este inquérito para investigar possível corrupção no FNDE, né, ligado ao MEC, ao Ministério da Educação. Então, a gente sabe que está envolvido o STF e tantas coisas. Eu quero registrar aqui nesta casa que a gente precisa investigar, seja a corrupção em qualquer lugar, não somente no MEC, ou se tiver, nós temos que investigar e temos que buscar isso e trazer a clareza de toda a comunidade. Porque eu entendo
que não são todos que se corrompem por uma barra de ouro. E eu quero dizer para vocês aqui que nem tudo é o dinheiro. Precisamos sim continuar defendendo os interesses da nossa comunidade, precisamos prezar pelo caráter, precisamos prezar pela lealdade, pela fidelidade. Esse sim, se houve corrupção, temos que punir, temos que investigar, não podemos deixar passar barato, mas eu acredito na solução deste caso e deixo aqui o meu apoio ao STF, à Polícia Federal e a todos aqueles que estão trabalhando nessa investigação. Senhora Presidente, muito obrigado, uma boa noite a todos. Passamos a palavra agora ao Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso o vereador Amarante. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, a imprensa que ainda está aqui, os demais que estão aqui nos assistindo, a Damate, que sempre nos auxilia na imprensa, divulga, trabalha por essa casa de forma voluntária. Eu quero voltar aqui falar um pouco na questão das obras da Corsã feitas em nossa cidade, principalmente das obras cloacal que está sendo feito lá nos bairros Bela Vista, Nova Vicência agora, que foi feito no bairro Santa Catarina, no bairro São Miguel, no bairro São Roque, e deixou, na verdade, um rastro de destruição nas nossas ruas. Então, a gente marcou aqui uma audiência pública que era para acontecer no dia 13/4, na próxima quarta-feira, mas, vereador Roque, fiquei sabendo que quem poderia falar pela Corsã e responder as perguntas que nós queremos resposta, ele não virá. Então, não, eu desmarquei, vamos marcar para maio novamente, vamos pedir auxílio aos deputados dos quais nós temos ligação, para que esse superintendente ou então diretor da Corsã, o diretor voltado a obras, que venha aqui e fale nessa casa. Se não é possível levar água, por exemplo, lá no Burati, do qual nós fizemos essa tratativa, que seria levado a água da barragem São Miguel para a barragem do Burati, ou então até mesmo em outros parques industriais que aqui na nossa região está parado por condições que não tem a água naquele local, então nós vamos continuar insistindo, cobrando, com que essa pessoa venha aqui e nos traga informações, nem que seja para dizer, olha, nós não vamos fazer mais nada em Farroupilha, nós desistimos de Farroupilha, nós só vamos continuar cobrando os valores dos quais para nós está bom, o lucro está bom, então vamos parar de fazer obra, inclusive não vamos cumprir com o contrato que está aí vigente, que são muitas obras que já eram para estar sendo utilizado pela população de Farroupilha. A ETE, lá no bairro Santa Catarina, que faz 2 anos que a empresa que estava fazendo, então, abandonou a obra, ou então a Corsã retirou a empresa, era para fazer uma nova licitação, e está lá num abandono, da qual a gente sabe que uma obra abandonada começa a roubar fios, começa a retirar equipamento, aqueles equipamentos que era para estar embaixo da terra, elas ficam ao céu livre, e aí então começam a ser comprometida com o próprio tempo e algo que é novo, que nunca foi utilizado. Vamos buscar esse entendimento. Acho que aqui foi passado, acho que eu fiz um pedido de informação, eu fiz um requerimento para a Corsã, onde eu fiz um dossiê de fotos, onde eu fiz um encaminhamento para a Corsã, fiz um encaminhamento para o secretário responsável da área do meio ambiente, do Estado,
encaminhei para o Executivo, passou-se mais de 4 meses, também não foi feito absolutamente nada. Pelo contrário, os problemas continuam aumentando. Pedra solta, porque onde tinha aqueles buracos, aquelas pedras mal colocadas, a chuva vem, começa a tirar o pouco pó que tem, e começa, então, criar mais buracos e pedras soltas, aumentando o perigo por quem lá transita. Faz um mês atrás, eu encaminhei esse assunto para o Ministério Público, do qual, então, o Ministério Público já está tomando as providências junto à Corsan, provavelmente cobrará este resultado. Até hoje, até conversei um pouco com o Elton, que é o coordenador aqui de nossa cidade, que diga-se que é uma pessoa muito cheia de intenção de resolver os problemas, vai atrás, busca, mas a gente sabe que ele tem limite. Ele vai atrás em buscar resolver os problemas, em buscar as soluções, mas ele tem limite pelo cargo que ele exerce. Temos tratado, até esse assunto foi parar com ele, que era para ser tratado com esse diretor de obras, mas provavelmente a Corsan irá fazer os encaminhamentos junto ao Ministério Público e trazer um resultado, principalmente para resolver o mal feito que a Corsan deixou. Também quero dizer aqui que amanhã, aproveitando amanhã, nós vamos ter uma reunião, agora voltando para a RGE, nós vamos ter uma reunião então com o Executivo, as entidades do município, os vereadores da Comissão de Infraestrutura e Bem-Estar, para então trabalharmos na questão da despoluição visual do nosso município, da qual muito já falamos, e eu acredito que estamos aí pertinho para dar um passo de nós iniciarmos essa obra, vereadora Clarice, do qual também marquei uma audiência virtual com o Dr. Ronaldo, que seria para ter sido sexta-feira, por questões de inquéritos ou audiência que ele tem em Caxias, ele mudou e vai ser na próxima terça-feira, do qual vamos estar informando o Ministério Público do que será feito, até para ter esse amparo legal, tanto o Executivo quanto a Câmara de Vereadores, perante o Judiciário, aí, o Ministério Público. Eu também quero, para terminar, falar um pouquinho sobre o pedido de informação que foi feito por este vereador, no qual o custo da mensalidade de um aluno do pré-1, ensino fundamental, nas redes municipais, nas redes estaduais e nas redes particulares. Eu até recebi a informação, eu acho que essa informação aqui ela foi muito, não sei quem fez, mas enfim, veio assinado aqui pela secretária da Educação. Por exemplo, eu fiz o pedido de informação, quanto custa um aluno que estuda na escola do ensino fundamental, do estado, do município e o particular. Claro que veio aqui, veio R$ 991 por mês. Eu imagino que foi colocado todo o custo, a questão da manutenção de prédios, transporte, o corpo letivo todo como um todo da escola. Aí eu não aprofundei, eu até acho que aqui teria que ser mais ou menos um custo diário, um custo semanal, e depois então fechava o mensal. O custo também que ficou o mesmo valor da escola aqui do estado do ensino fundamental. O mesmo valor, 991. Aqui eu digo que está... Aí eu peguei este assunto até para resumir um pouco em números, e isso também foi uma rotina na minha vida, lidar com números. E eu digo o seguinte, olha só, R$ 991 por aluno mensal numa escola de ensino fundamental no estado,
Uma sala que ela pode abrigar até 25 alunos, mas vamos colocar aqui 23 alunos, não completar a sala, dá R$ 22.793 mensal. Um custo que custa de merenda, que aqui foi citado, então, a merenda, o lanche, enfim. O custo para uma criança mensal de merenda, ele custa R$ 13,00. Então, mensal vai ter um custo de R$ 299,00. Mas, então, R$ 990,00 para toda a turma mensal. Uma turma de 23 alunos. R$ 299,00. Então, quanto ganha um professor desse? Que tem um professor e tem lá estima-se que é possível que tenha um monitor, mas nem todas as turmas têm, nem todas. A gente tem passado nas escolas, a grande maioria não tem um monitor. Então, é um professor só dando aula para 23, ou 15, ou 20 alunos. O salário desse professor é 22.300 e poucos reais. Isso não é verdade. O professor ganha muito menos que isso. Então, esta informação aqui está equivocada. Então, se a gente pede uma informação e vem como aqui, presidente, como uma desinformação, é ruim, porque a população ali fora também pode estar pensando que esteja sendo desinformado em vez de informado quando pede uma informação. Está errada essa informação. Aí, muito bem, na escola particular, R$ 770,00. Mas eu tenho certeza absoluta que aqui não foi botado o transporte. O aluno não usa o transporte. Embora que as outras escolas também não tenham o transporte. Então, mais para esclarecimento, eu vejo que às vezes a informação que a gente pede aqui, que vem uma informação objetiva, venha clara, que venha com dados mais concretos. Porque se nós formos fazer numa indústria, numa empresa, um custo dessa forma, não sei, é a mesma coisa que chutar sempre. Todos os produtos têm o mesmo preço, não importa o que se tem nesse produto, todos vão ser igual, porque nós olhamos para eles com diferentes materiais, com diferentes processos, mas o custo torna-se todo igual. E se o cliente lá pelas tantas pedir aquele produto que requer uma mão de obra diferenciada ou requer um material diferenciado e fazer toda a sua compra naquele produto, a empresa vai quebrar. Então, era isso por hoje. Muito obrigado, senhores vereadores. Convido o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso o vereador Marcelo. Boa noite novamente a todos. Agradeço ao colega Felipe pelo espaço. Quero destacar alguns assuntos nessa noite, em especial a agenda da semana passada, que o nosso Executivo Municipal esteve em Brasília, juntamente com as soberanas, presidente da FENAQUIV, secretária Regina, divulgando as nossas festas. Eu quero comentar essa exitosa viagem, onde tínhamos no prefeito Fabiano a parte mais institucional, justamente divulgação, onde podemos também acompanhar pelas redes sociais o sucesso que foi no momento que a Casa, né, a Câmara dos Deputados e também o Senado Federal parou as suas sessões para falar de Farroupilha. Então, nos alegra muito, foi um momento festivo, um momento brilhante, de muita alegria, faz com que Farroupilha desponte cada vez mais, é uma alegria enorme, e especial dedicação e a sensibilidade do Executivo e pessoas também que colaboraram para esse feito. E, num segundo momento, também tínhamos a agenda do nosso vice-prefeito, tentando destravar algumas verbas em ministérios para alavancarmos ainda mais as obras em nossa cidade. Então, parabéns a todos, parabéns Farroupilha. Quero destacar também, nessa mesma satisfação e alegria, o que tivemos nesse final de semana. Falamos do ENTRAI, 19º ENTRAI, que se aproxima no mês de maio,
onde tivemos na linha Caravaggio, o 4º distrito de Farroupilha, os Jogos Coloniais. Leandro esteve presente, fez força, né, Leandro, a questão do carrinho de mão, e narrou também, mas foi algo importante para a comunidade, o dia ajudou, e salientando que vamos ter mais 3 jogos, né, em 3 comunidades, fechando assim o que já se fazia em outros anos também, mas a questão dessa sinergia e chegando lá no início do nosso Centrai. Então, é algo importante, Farroupilha viva, cheia de energia. Temos também a Doce Páscoa em andamento, onde a gente vê crianças, pessoas da comunidade batendo fotos, vibrantes, felizes, também com a retomada dos eventos. Então, isso nos alegra muito. A cidade está enfeitada, isso é importante para a questão do turismo, que tão falado aqui, a questão de começarmos a alavancarmos tão importante área. Maratona Cultural, no Parque dos Pinheiros, também foi algo brilhante. Foram 12 horas de muita música e arte. Parabéns a todos envolvidos. Destaque também para ações sociais que estiveram presentes nesses eventos. Inclusive, com parceria junto ao SESC e Senai, vereador Caleb, a questão do show rock de galpão também. Então, você que é músico entende muito mais do que eu. Algo bem importante, genuíno, mas que resgata também a felicidade das pessoas e, de novo, trazer atrativos para a nossa cidade, para os turistas, e para os nossos munícipes. E vem muito mais por aí. Destaco a questão, agora falar um pouquinho de assuntos mais do executivo, também na esfera do transporte público. Um pouquinho diferente, pastor Davi, na questão da saúde. Vamos ficar atento ao requerimento de amanhã. Pode contar com esse vereador e todo o esforço do executivo também. E falando do transporte público, então, de nossa comunidade, falando com o Joel, que participou de uma reunião ROC em novembro do ano passado, que a gente também agradece o empenho de todos, né, a energia, a soma de esforços. E falando com o Joel, então, nesses próximos dias está sendo aberto o edital para o estudo do nosso transporte público. E após, então, o estudo, como também já fora feito em 2018, na outra administração, vamos avançar para a licitação. Então, são processos, claro, jurídicos, dentro da legalidade, que vai se avançando. Mas são notícias boas, sabendo que situações pontuais do Instituto Federal e também alguma situação de algum morador da linha São Marcos, a gente sabe que pretende conciliar todos e que todos, então, tenham essa comodidade, mas esse benefício para as suas vidas também, o que é justo e merecido. Quero destacar também o projeto habitacional A Casa é Sua. Isso nos alegra muito, muito mesmo. Isso foi dado o pontapé inicial pelo nosso secretário, Jorge Sense, juntamente com o executivo, Fabiano Feltrin e Jonas Tomazini, na questão deste lindo projeto. Então, está sendo aberto o edital, pessoas que já começam a se inscrever na questão de atingir os protocolos e os documentos necessários e, justamente, o que se prevê para o encaminhamento. Então, nos orgulha muito, são 32 unidades, um custo bastante elevado, sabendo que tínhamos no orçamento 100 e poucos mil, e aprovamos nessa casa, então, no ano anterior, mais de 4 milhões nessa rúbrica. Justamente, parceria com... mas isso é louvor, tá, vereador Roque, pelo justamente que estamos fazendo e destinando esse tão importante projeto e dando um passo juntamente com o nosso governo do Estado do Rio Grande do Sul. E, por fim, aproveitando mais um pouco do espaço nessa agenda em Brasília, o que já falei também com alguns pares, na questão colaborativa, teve audiência e teve uma sessão, ou melhor, uma reunião do Executivo junto ao ANEEL, com diálogo, colaboração, onde a entidade tinha já um estudo de nossa cidade. Vai bem em frente, ou melhor, vai juntamente ao que nós queremos, propusemos. Temos a questão, vereador Amarante, vereador Roque também, com essa questão, e foram ouvidos pelo mais alto escalão da ANEEL, no momento em que Farroupilha também conseguiu essa pauta, e hoje pela manhã, juntamente com a RGE.
De novo eu falo, compreender o estágio com números e dados comprovados faz com que a gente tenha uma situação colaborativa, junto a esse legislativo que tanto faz por essa questão, juntamente ao atendimento que a empresa CPFL executa, como proprietária, então, da RGE para a região de cima da serra. Se cobra prioridades, melhoria de serviços e tem um canal de comunicação aberto com a companhia. Então, nessa questão, a gente fica feliz, por mais essa situação também de apoio do Executivo com essas pautas, sabendo que no dia 2 de maio, vereador Roque, temos uma questão também, né, que já fora falado às bancadas, para convidar ou trazer deputados federais das nossas bancadas ou estaduais, também alinharmos esforços e trabalharmos juntos. Acho que esse é o objetivo na questão colaborativa, destacando todo um planejamento e também cobrança por melhores serviços. Buscamos o atendimento, como foi falado, e questão de ouvir a instituição, então, responsável por a prestação da nossa energia elétrica em nosso município. Por fim, quero agradecer, então, a oportunidade e desejar, desde então, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Convido agora o Progressistas, PP, para que faça uso da tribuna. Fará uso mais da sua cadeira o vereador Caleb. Gostaria de falar sobre uma coisa bem interessante que vai fazer algumas pessoas pensarem. Essa semana eu soube de um grande músico que toca violino, e esse músico ele tocou por 40 minutos numa estação de Londres, e ele ganhou tipo $40 por tocar um bom tempo lá. As pessoas passavam, viam ele tocando violino, alguns davam alguns dólares ali e tal, e no fim das contas ele tinha $40. No dia seguinte ele tocou num grande teatro, onde cada pessoa que lotou o teatro pagou mais de $100 para assistir ele. Então, eu acho importante que assim a gente se dê conta de que tem hora e lugar para a gente falar as coisas, para a gente discutir sobre as coisas. E eu percebo que isso acontece aqui na Câmara também. Nós temos alguns fiéis escudeiros que estão sempre aqui, né? Parabéns, obrigado. Essa semana eu conversei com 40 pessoas, mais ou menos. Uma perguntinha rápida assim, e aí, o que tu achou do que a gente falou na Câmara essa semana? Ninguém sabia nada do que a gente falou na Câmara. Tá, mas tu não viu algum projeto? Tu viu o que eu falei, né? Aí uns, sabe, mas nem sabiam que eu estava aí nesse lugar, sabe? Então, assim, ó, é lamentável que a gente esteja aqui para falar sobre coisas que mudem a vida das pessoas e ninguém saiba. E pior que isso, ainda ridicularizem. Porque a semana passada teve um cidadão que é um cidadão comum, como todos nós somos também cidadãos comuns, né? Que veio aqui para falar de um problema que ocorre na cidade. Só que como esse problema não é o problema dessas pessoas a quem eu me refiro agora, esse cidadão foi ridicularizado. Tá? Então, olha só o que as pessoas comentaram sobre esse cidadão. Vai arrumar um terreno para carpir? Estamos perdidos com esses vereadores que não têm o que fazer. Quer dizer, eles nem sabem que ele é um cidadão comum, que ele não é um vereador. Sabe? Patético, burguesinho de apartamento. Tá de sacanagem com o povo, só pode, sem noção. Nunca vi esse vereador cobrar melhorias para a sociedade. Olha só, nunca viu. Não, mas qualquer um que entrar na página social dele sabe que ele cobra todo dia. Como é que pode dizer que nunca viu? Tudo bem, nunca viu ele como vereador, por enquanto. Tá? Vereadorzinho, é para isso que te pagamos? Nunca vi ninguém com um projeto idiota ser reeleito. Quer dizer, a pessoa vem propor uma mudança para a cidade e chama o cara de idiota. Esse ser é vereador ou o quê? Olha o grau de maldade. Ele é vereador ou o quê? Depois disso, esse mesmo cidadão, nessa reportagem, né, da rádio, discorreu sobre um monte de xingamentos sobre esse cidadão,
que até eu estou falando vereador agora, né? E segue pedindo coisas que o suposto vereador deveria fiscalizar. Por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Gente, é uma pessoa comum que está aqui tentando melhorar a vida nossa, de todo mundo. Devia melhorar a saúde. Sim, é incrível. Tem pessoas que dizem assim, né? Ah, tá lá pedindo uma parada de ônibus. Devia pedir lá para tapar os buracos. Gente, não é só buraco. Tem buraco que a gente quase cai dentro, parece a lua. Mas a mesma coisa acontece com as paradas. Precisa parada. E se alguém vier aqui pedir parada, não, aí ridiculariza, né? Teve uma pessoa que disse assim, em B, e seguiu a palavra, né? Falta do que fazer. Outro disse num dos 55 comentários, né? Madame metida rica. E aí usou um palavrão. É esse aí que o povo quer. Depois não adianta chorar. Sugerindo que alguém votou nele e a gente está, sabe? Quer dizer, olha o nível de desinformação. É pago nababescamente com o nosso dinheiro. Não me representa. Gente, tem que ter paciência. Quem deu a caneta para esse assinar foi o teu voto, como dizendo assim, povo, né? Foi o teu voto, a pessoa que escreveu lá na reportagem, né? Vai achar o que fazer. 55 comentários foram naquela reportagem. Quase todos xingando. Então, assim, a gente não está aqui para discutir os problemas da sociedade. Porque quem vem aqui discutir os problemas da sociedade é ridicularizado. E um outro detalhe, nós que estamos aqui, ninguém sabe. Qual o projeto que foi votado a semana passada? Perguntei lá para os meus 40 lá. Gente que eu nem conhecia. Ninguém sabia de nada. Nada. Então, assim, ó, o Cazuza dizia numa música que ele era o maior abandonado, né? Vereador é isso, gente. As pessoas nos colocam aqui, aí a gente toma decisões que tem que tomar, às vezes uma decisão A, às vezes uma decisão B, mas a gente é sozinho. As pessoas não sabem, sabe? É legal tu poder voltar para casa e conversar com a tua esposa sobre as coisas do dia. Sabe, seria legal a gente poder chegar para o povo e dizer, tá, e aí? Ah, cara, tu votou errado, tu devia ter... Não, mas se eu votasse assim... mas tu podia ter feito essa... sabe aquele diálogo que tu encontra uma solução, encontra um caminho, né? Só que não existe esse caminho, né? E pior ainda quando acontece assim. Fulano defende o Bolsonaro. Fulano defende Lula. Não dá para falar sobre um problema da nossa cidade. Esquece o juiz lá, esquece... Vamos falar sobre a nossa cidade. Sabe? O senhor tem uma paciência de Jó, parabéns. Tá? Mas que orgulho de ter o senhor aqui. Porque muitas vezes a gente acaba falando de coisas aqui que eu vejo que não vai levar nada. E eu entendo. Daí, quando eu tive ali 2 dias, eu percebi que ninguém vai saber. Sabe? Tu pode vir com o cabelo... É que nem uma vez, eu vi um senhor contando uma palestra que ele foi conversar com... Ele ia dar palestra e antes de fazer a palestra, ele cumprimentou todo mundo que passava no corredor. E como era uma pessoa importante, ele dizia para as pessoas, matei minha mãe no café da manhã. Matei minha mãe no café da manhã. De todas as pessoas, só uma... O que o senhor falou mesmo? Sabe, as pessoas elas não querem ouvir, elas querem dizer, né? Ou esculachar, um grande número de pessoas, né? A pessoa que está tentando fazer alguma coisa. Né? Então, assim, ou a gente está aqui para tentar fazer alguma coisa e conta com a população, ou a gente é o maior abandonado. E aí esses comentários aqui, sabe, é uma coisa que mostra a realidade. Assim, a gente tem que falar sobre a realidade, sabe? E eu me sinto muito nesse aspecto. Assim, eu me sinto como aquele violinista que tocou lá por 2 horas lá no negócio de Londres e ninguém deu bola, sabe? Então, se a gente vai discutir alguma coisa, tem que ser aqui. Aí o meu apelo para a população, assistam, gente, participem. Sabe, eu sei que às vezes os assuntos se estendem, mas assim, é por vocês, é com vocês, é a nossa vida. Né? Ou daqui a pouco, cedo. Agora pode ser. Tá, pode falar, por favor. Uma parte, o vereador Juliano. Ei, não foi. Vamos lá. Foi. Obrigado pela parte, vereador Caleb. Na verdade, além da falta de interesse
existe uma desinformação grotesca, gigantesca, porque hoje nós temos muitos meios de pesquisa, mas não se pesquisa. Hoje tem muitos meios de comunicação, mas não se acompanha. E é aquilo que eu já falei diversas oportunidades e reitero, as pessoas não sabem o que é um poder legislativo. Hoje de manhã, um cidadão me contatou e disse, não, tu que está ali na prefeitura. Eu não estou na prefeitura, eu trabalho na Câmara, etc, etc. Nós vamos ter que tentar criar uma campanha interna, uma sugestão, quem sabe na próxima reunião que todos os vereadores tiverem, para tentar levar coisas básicas para as pessoas tentar compreender. Porque senão nós ficamos literalmente o menor abandonado. Adorei a tua analogia. Obrigado pela parte. Obrigado. E é assim, sabe? Só que é importante o que a gente está falando. Aí nós temos que nos questionar, então, por que esse cidadão foi esculachado em rede social? Tá? Bom, primeiro que eu acho que rede social não é lugar para se ter posturas de xingamento. Conversa com a pessoa. Tá? Diz assim, olha, eu não gostei daquilo que tu falou lá sobre os galos. Tá, mas tu não acha, tem gente que não dorme, não sei o quê. Vamos conversar. Sabe? Tipo, eu não gosto de Fusca. Não, vai morrer, tu não gosta de Fusca. Tá, mas tu gosta? Não, eu também não gosto, mas eu quero falar que ele vai morrer porque ele não falou que não gosta de Fusca. Sabe, é um ódio, né? É a mesma coisa. Gente, se a gente perguntar, se eu tivesse perguntado desses meus 40 entrevistados, que eu nem sei quem eram, quantos assistiram o BBB? O que tu achou do BBB ontem? Bah, que sacanagem, né? Tu viu que não sei quem lá saiu? Sabe? BBB. Aí aqui que nós vamos decidir alguma coisa, ninguém sabe. Sabe? Eu estou falando de uma forma geral. Eu sei que nós temos 7 pessoas que assistem todas as sessões aqui, em média, essas 7 pessoas sempre. Temos uns fiéis escudeiros, né, que também nos assistem aqui. Mas, assim, para uma cidade com 75 mil habitantes, é pouco, gente. Né? A gente precisa poder discutir com as pessoas sobre as coisas da nossa cidade. Né? Eu realmente me sinto abandonado. Eu tenho algumas pessoas que a gente tinha bastante contato, né? Essas pessoas estão bem de vida. Só que quando a gente passa a estar aqui, a gente começa a conversar com muitas pessoas que precisam de coisas básicas. Comida, tá? Por exemplo. Aí tu vai tentar fazer alguma coisa para ajudar a vida da pessoa. Aí a pessoa que é rica, não fala mais comigo. Sim, mas desculpa, eu tenho que falar com a pessoa ali que está com câncer. Né? Então é importante que a gente discutisse as coisas aqui, não na rede social. Porque na rede social cai aquela coisa assim, aqui, é como diz aquela coisa que falam, né? A rede social, ela deu voz às pessoas com uma palavra que usaram para esse cidadão aqui, sabe? Porque colocou ali para quê? Só para ser achincalhado. Tá? Temos que discutir sobre escapamento de moto. Temos. Tem que morrer os motoboys? Não. Só nós temos que discutir sobre escapamento de moto. Nós temos que discutir sobre coisas que afetam a nossa vida. Eu vou discutir porque o Bolsonaro fez não sei o quê. Gente, o que eu vou mudar? Sabe? Eu não tenho o poder de dizer, pô, Bolsonaro, tu pisou na bola aí. Ou Lula, ou o juiz lá. Sabe? Mas a gente pode conversar com o cidadão que mora na nossa casa, que nem eu conversei com um senhor aqui essa semana, deu uma ideia muito boa. 2 pessoas que eu conversei deram ideias. Não sabiam o que tinha acontecido na Câmara, mas deram ideias muito boas. Né? Um com relação às urnas funerárias, um senhor que já trabalhou no cemitério, e ele tem uma ideia que é muito boa, que eu vou apresentar aqui. Gostaria que nós fôssemos ouvidos nesse sentido e poder conversar com a sociedade. Mas, assim, conversar decentemente, sem esculacho, né? E um outro senhor que deu uma ideia sobre as paradas de ônibus também. Né? Ele disse, olha, por que não terceiriza? Por que a empresa que está ali atrás da parada de ônibus não adota, sabe? Vamos conversar sobre isso. Isso é coisa construtiva, né? Mas, sabe, então eu fico frustrado quanto a isso, sabe? Eu acho que as coisas deveriam ser diferentes, nós devíamos ter... porque eu acho que talvez as pessoas devem pensar assim, né? O nobre vereador, eu vou ter que falar com dedos. Gente, eu sou o Caleb que dá aula de violão, sabe? Que vou lá botar caixinha de leite lá. Não tem nada de nobre. Vamos conversar mais. Mas parece que a gente mesmo aqui se coloca nessa postura de... porque eu tenho gente... Olha só, eu sou nobre, tá vendo meu nome aqui, ó, em douradinho? Grande coisa, se eu não mudar a tua vida. Né? Então, nós precisamos... Aí, como eu estava falando, da gente olhar para si mesmo nessa DR vereadorística, né? Talvez a gente não esteja sendo tão interessante assim. Talvez os assuntos não estejam interessantes,
Alguma coisa está errado. Só que assim, vota no povo, o povo vota no vereador, o prefeito tal conversa, tem que ter abertura, assim, né? E eu vejo que existe essa abertura, mas não existe, sabe? Tu não me procura, mas também tu não te esconde, né? Mas a gente está aqui, ó. Né? Então, eu gostaria que as coisas fossem diferentes, que quando se tratassem assuntos importantes aqui, a gente pudesse conversar com a população, né? E não lá, sabe? Porque lá não vai mudar nada, lá quem tem ódio vai expor o seu ódio. E que saco isso, é complicado. Muito obrigado. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna, abre mão. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna, fará uso o vereador Juliano. Mais uma vez, boa noite. Então, nesta noite trago alguns assuntos de uma forma variada, sucinta, mas alguns depois eu vou aprofundar. Primeiro, quero cumprimentar e agradecer todos os colegas vereadores que se fizeram presentes na quarta-feira, né? Pastor Davi, infelizmente, não conseguiu, me comentou, mas quero cumprimentar o Roque, o Amarante, o Broilo, o Paese, enfim, eu acho que foi muito produtivo. Tivemos poucas participações, né, Caleb, de pessoas. Muitas vezes as pessoas reclamam, porque o vereador não faz nada, eu vou me somar contigo. Mas não acompanha porcaria nenhuma. Então, reclamar, acho que virou um hobby. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Eu quero fazer um agradecimento especial ao ex-secretário estadual de turismo, Ronaldo Santini, que recentemente deixou o governo do estado, mas que no período que esteve deu um F5, deu uma boa atualizada na questão turística do estado, e através de uma das suas ações, o programa Avançar, o município aqui fez o projeto, foi contemplado e o estado estará disponibilizando no total um montante de R$ 4.771.992,09. E eu soube que no dia 31 de março foi paga a primeira parcela. Então, quero parabenizar, cumprimentar pelo trabalho, agradecer as vezes que eles nos recebeu e da melhor forma, e desejamos êxito no seu caminho. Um dos assuntos que eu quero aqui comentar, mencionar, e eu peço, Rose, por gentileza, coloca as fotos do telão. E eu costumo apresentar diversas indicações, e eu estou rodando muito pela cidade, vendo alguns pontos, e tem alguma coisa que tem me chamado a atenção e eu tenho ficado indignado, que é o quê? Nós temos uma lei municipal, que é a Lei Municipal número 3.689, de 14 de dezembro de 2010, que institui o Programa Municipal de Adoção de Áreas Públicas. O que acontece? Qualquer empresa pode buscar o órgão competente, se inscrever e adotar um canteiro. Mas, na contrapartida de adotar esse canteiro, ela pode fazer a publicidade, pode botar um banner, pode botar uma plaquinha. Só que o que está acontecendo? Depois eu vou explicar por causa dessas imagens. O que está acontecendo? Muitas empresas estão colocando plaquinha, aleatoriamente, explorando o espaço público com fim publicitário. E o que está acontecendo? Não estão fazendo sua parte, não tem um acordo celebrado. Várias vezes eu vi, inclusive uma vez eu registrei, encaminhei para a ouvidoria, um determinado local da cidade, quem estava fazendo essa manutenção era a Ecofar. Então a Ecofar está desprendendo seu tempo, recurso, mão de obra, para fazer algo que a empresa que lá está explorando aquele ambiente, o que está fazendo? Só fazendo o ato de publicidade e não está fazendo a sua parte enquanto contrapartida, enquanto responsável. E é preciso o quê? É preciso que se retome isso. Como? Primeiro, fazendo o levantamento de todas as áreas públicas onde que tem a placa e chegar, literalmente, olhar se tem algum dado, se tem algum cadastro, chegar e olhar. A empresa A adotou a rótula aqui na esquina da Câmara. Estou chutando. Outros, tu está lá, está tudo regular.
Não, então o que acontece? Para te adotar esse determinado local e tu colocar a tua placa, o que tu tem que fazer? Tu vai ter que limpar essa rótula, tu vai ter que plantar, tu vai ter que cuidar dela. Porque assim, senão fica muito fácil. Na hora de eu conseguir os louros, show. Mas na hora do ônus, nem pensar. Na hora de eu contratar alguém ou fazer o serviço. E eu acho que está extremamente errado. Porque é um programa para ajudar com o cuidado da área urbana, principalmente. Por quê? Porque a gente sabe que o município tomou proporções maiores e é possível fazer esse meio termo. A iniciativa privada, seja as entidades, empresas, quem for, fazer sua parte, adotar, explorar, buscar a comercialização, mas tem que fazer a sua parte, literalmente a contrapartida. E me entristece porque eu tenho visto em vários locais os canteiros com mato alto, sem nenhuma flor, e está lá explorando. Então, tem que resgatar isso, tem que fazer esse levantamento. Claro, é um trabalho denso, mas precisa. E, por conta disso, também eu andei lendo, estudando essa lei, e eu estou mandando como uma indicação a alteração num dos artigos que estende 2 requisitos, que eu quero incluir como área pública de possível de adoção: escadarias e viadutos. A gente não tem tantos viadutos nas cidades, mas a gente pode embelezar. Os 2 que dá para citar e usar essa, vamos dizer assim, aqui da Colombo, que é uma das saídas e entradas da cidade, e esteticamente é muito feio. Olá. E nós estamos trabalhando há anos já essa questão do turismo, e nós temos que valorizar esses espaços, embelezar. De que forma? Através da arte. Pode. Cedo uma parte, vereador Felipe Maioli. Uma parte é o vereador Felipe Maioli. É que sou um pouco ansioso, isso é normal. Eu não sei se eu posso contribuir com a minha fala ou não, quando você comenta, vereador Juliano, na questão de que as empresas adotam canteiros, né? Talvez uma pauta para nós discutirmos, aproveitar o momento que tu já vai estar mexendo nessa lei, a questão de adotar. Empresas podem adotar ou não áreas verdes, para quem sabe manter as áreas verdes limpas, embelezadas, enfim. Surgiu uma ideia agora, ótimo. De repente, se o senhor quiser colocar na sua pauta aí. Obrigado pela parte, vereador Maioli. Com certeza, já vou lhe passar, pode passar a minha parte ali para o vereador Roque. Uma parte, o vereador Roque. Vereador, obrigado pela parte. Nessa mesma linha que o vereador Felipe Maioli comenta, hoje existe a lei já, né? Já existe a lei que permite fazer o convênio com as empresas, né, para adoção de áreas públicas, no caso canteiros, etc. e tal. E pode, né, obviamente, né, talvez melhorar essa lei e fazer também com a questão das áreas públicas, praças, por exemplo, né? Mas eu queria sugerir, professor Juliano, daqui a pouco fazer um trabalho junto ao próprio Executivo Municipal para que a gente possa demarcar aonde são as áreas públicas do município. Por exemplo, existem terrenos nos bairros, no centro, um monte de locais que não se sabe quem são os donos. E às vezes é do município. E essa demarcação dessas áreas de terras pode dar ao município uma segurança para que ninguém adentre nessas áreas públicas. Talvez seria uma ação pequena, de pequeno custo, mas que poderia, né, providenciar aí uma segurança também nas áreas públicas e esclarecer de quem são as áreas que estão ali muitas vezes. Obrigado. Obrigado pelos apartes, tanto o vereador Felipe Maioli como o meu colega advogado Roque. Importante, acho que é uma discussão, porque muitas vezes elas estão na frente do nosso nariz quando a gente passa, e eu observei muito esses últimos dias e eu disse, não, está brotando placa aqui, passo todos os dias na frente. E eu disse, eu tenho certeza que essa empresa não adotou. E está um mato, daqui a pouco vai estar mais alto o mato do que a própria placa publicitária. E eu acho que sim, que é importante fazer todo esse cuidado, porque nós precisamos ter uma cidade bela. E precisa para que isso? Então, essa alteração que eu trago, essa sugestão, para o quê? Para incluir escadarias, viadutos. Por quê? Porque nós temos alguns pontos que podem, de fato, serem agregados.
Vou dar um exemplo. Aqui perto da igreja do pastor Davi tem uma escadaria gigantesca. Daria para o quê? Passa, Rose, por gentileza. Tem uma das fotos que foi... Vocês vão ver, é um cartão postal turístico do Rio de Janeiro. Sim. E tem milhares de pessoas passam todos os anos por aquele local. E se vocês forem ver, pode passar... volta uma, por gentileza. Ficou muito pequena a imagem. Essa é o Mosaico da Quebrada, que foi um projeto ali, próximo ao Campo do Caxias, que eles valorizaram aquele espaço. Foi um trabalho da comunidade. Mas por que não colorir, chamar atenção? Tem uma escada, eu não lembro agora o nome, que é essa do Rio de Janeiro que eu citei, milhares de pessoas passam todos os anos. E é uma arte que foi feita, por que não uma empresa adotar, quem sabe uma própria empresa de tintas? Estou aqui sugerindo... A gente consegue embelezar, valoriza o espaço, ajuda e faz o quê? Faz com que a nossa cidade ganhe outras tonalidades. E quando eu falo do viaduto, pode ir passando as fotos. Por exemplo, o Porto Alegre tem vários viadutos, inclusive todos ou na sua grande maioria, feitos por artistas locais, onde que se trabalha o quê? A arte do grafite. Mas não é o que a gente vê algumas pichações. São artes, e aqui essa Câmara já referendou e foi aprovado um projeto nesta casa, da minha autoria, que reconhece o grafite como uma cultura a ser fomentada e ser reconhecido como cultura. Então, é preciso valorizar, e olhem o antes e o depois daquele local, como chama a atenção. Então, eu levo mais essa sugestão para o Executivo, e é o quê? Para alterar essa lei também não tem custo de R$1. Mas, claro, não adianta só alterar a lei se a gente quiser levar adiante. Tem que se fazer uma campanha, tem que chamar as entidades, tem que chamar o comércio e tem que dizer, peraí, Joãozinho, tu tem a loja tal, tu quer adotar aqui? Beleza, o que tu pode contribuir? Por quê? Quem ganha é a cidade. O cidadão lá, o comerciante que vai adotar aquele local, tende muito a ganhar com isso. Ele vai explorar comercialmente na questão da publicidade, mas em contrapartida ele consegue avançar. Então, são pequenos atos, pequenos gestos, mas que podem ajudar e contribuir literalmente com o desenvolvimento da nossa cidade. Para não prolongar com esse assunto, eu quero falar de um outro tema também muito importante. E quando eu tenho dito aqui diversas vezes, nas minhas manifestações que eu tenho rodado a cidade, não é apenas para vir aqui com uma bravata ou com apenas uma explanação. Sim, eu tenho rodado por diversos cantos. Na semana que se passou, eu e a Ana, nós fomos visitar o CRAS, aqui no centro, e eu fui ver como é que estava a aplicação da Lei 4.672, de 6 de outubro de 2021, que é aquela que institui o programa da pobreza menstrual, que foi um projeto, uma pauta que eu levantei, que foi o quê? Para ajudar as meninas em condição de vulnerabilidade social, que não tinham acesso ao absorvente, que faltam aula, algumas evadem, porque não têm acesso a um item básico de higiene, e depois o Executivo, numa queda de braço, mandou um projeto mais robusto, foi aprovado, o da minha autoria foi vetado, por fim, foi sancionado, se passou 6 meses da sanção da legislação e não foi feito nada. Nada, absolutamente nada. Nenhuma menina foi atendida. Nenhuma menina foi atendida. E conversamos com uma assistente social e ela disse assim, não, mas assistente social não tem nada que ver com esse projeto. Isso aqui deveria estar sendo criada uma logística para se trabalhar nas escolas. Eu ri, né? Porque eu dei o caminho, dei a diretriz, mas não porque eu sou sabichão, sabe tudo, mas porque é lógico, é questão de logística. Só que também não adianta o Executivo, às vezes, criar alguns conflitos que não são necessários, para também não pôr em prática. Porque literalmente foi o quê? Uma lei foi barrada, da minha autoria, e foi feita uma do Executivo, mais ampla, etc., mas não foi feito nada. E aí eu perguntei, tá, mas e por que vocês não colocaram em prática? A assistente social lá, que me falha a memória, o nome, ela disse assim, estamos analisando. Eu no meu conhecimento,
lei tu não analisa, a lei tu cumpre, tu executa ela. Deveria ter sido analisado lá atrás, quando mandou o projeto, como ia colocar na prática. E a gente sabe que veio de última hora, que veio a toque de caixa, por quê? Para uma birra política. Só que quem está perdendo com isso não é o vereador Juliano, são as meninas que precisam. Então não adianta nós aprovarmos projetos se a prática é distante. Então, quero aqui que se levante isso aí de novo e que se faça o encaminhamento e atenda essas meninas. Porque senão a gente vai ver outras tantas leis que foram aprovadas, elas serem inócuas. Aí, então, o parlamento aprova, o parlamento chancela, mas o executivo não executa. Era essa a minha manifestação, senhora presidente. Encerrado o espaço do grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.